Abra suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, e deixe a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo para pensarmos sobre o tema de hoje. Não basta precisar, você tem que querer. Eu destaquei aí o versículo dessa pergunta, parece uma pergunta óbvia que Jesus fez para este indivíduo aqui, o versículo 51, mas deixe a sua Bíblia aberta para nós olharmos para os versículos 46 a 52. A Bíblia diz assim: o que você quer que eu faça? Na versão da NVI, perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Interessante, irmãos, porque parece uma coisa bem... Por que Jesus estava perguntando isso para aquele cego? Nós somos pessoas que precisamos de muitas coisas. Precisamos de muitas coisas. Mas, das coisas que precisamos, a maioria delas, nós precisamos querer que elas aconteçam. A história deste personagem bíblico, onde ele recebeu um pequeno apelido. O apelido dele, popularmente, ficou chamado Bartimeu, mas o nome dele, na verdade, não aparece nesse texto. O que aparece aqui é o nome do pai dele, né? O nome dele não era Bartimeu, porque Bar quer dizer filho, Timeu, filho de Timeu. Então, a gente acaba apelidando ele de Bartimeu, né? Então, até cantamos aqui essa música, talvez o André até separe ela para cantar como Bartimeu, mas Bartimeu não era o nome desse indivíduo, é apenas uma curiosidade. Aqui diz que ele era filho de Timeu. O que estava acontecendo ali? O que esse homem nos chama a atenção? Ele era uma pessoa que vai demonstrando para nós que ele não só precisava, ele também queria o que ele buscava. A Bíblia nos dá a ideia do qual era o motivo que ele estava aonde ele estava. No versículo de número 46, onde nós lemos, a Bíblia diz, no finalzinho do versículo 46, que ele era cego e estava à beira do caminho pedindo esmola. Pedindo esmola. Era disso que ele precisava prioritariamente. Um homem desvalido da sua capacidade de enxergar, a maioria deles, quando não tinha uma família que lhe fosse arrimo, ele entrava nessa situação de ser ali mendigo, de ser um esmoler, e ele então ficava em lugares estratégicos, como nesse caso, à beira do caminho, pedindo esmola. Talvez a gente já vá até entendendo por que Jesus lhe fez aquela pergunta que nos parece óbvia. Outra coisa que esse texto nos chama a atenção, quando você vai olhar o relato tanto de Marcos como de Lucas, seria a última vez que Jesus passaria por aquele lugar. A partir dali você vai ver Jesus depois entrando em Jerusalém, todos os relatos de Jesus em Jerusalém, até a sua crucificação e a sua ressurreição. Jesus não mais passaria por ali. E misteriosamente, a impressão que me passa é que aquele homem estava ali, ele não podia perder aquela última oportunidade, que ele percebeu isso. Oportunidades que muitos perdem, porque elas talvez nunca mais vão voltar. É interessante que eu estava olhando para esse texto e vendo isso, falei assim, Jesus não voltou mais ali, Jesus não voltaria mais ali, era a última vez, era uma última oportunidade. É impressionante como a vida nos desafia com algumas oportunidades que não haverão de acontecer de novo. Algumas acontecem, a gente recebe algumas chances, mas dentro de um projeto de Deus nas nossas vidas, ou dentro deste mundo desafiador, algumas oportunidades,
elas vêm só uma vez nas nossas vidas. E esta daqui era uma oportunidade que aquele homem não quis perder. Outra coisa que nos chama a atenção aqui, que provavelmente foi o que chamou a atenção do Senhor, foi como aquele homem chamou Jesus de uma maneira muito específica. Algo estava acontecendo no coração daquele cego. Havia com certeza alguma revelação do céu para que ele pudesse fazer o que a partir de agora ele vai fazer. A Bíblia diz no versículo 47 que ele começou a gritar usando essas expressões: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus foi perseguido, Jesus foi criticado por ele se apresentar, pelos profetas se apresentarem como ele sendo um filho de Davi. Mas esse homem chamou Davi, só quem tinha uma revelação específica nessa área poderia se dirigir a Jesus dessa forma. Então ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem é um homem que está deixando bem claro assim o que ele precisava e o que ele queria. Enfrenta a primeira barreira que todos nós enfrentamos: as vozes, a multidão, os muitos em volta de nós, que se levanta como barreira para que eu não chegue até o que Deus está pronto para liberar para mim. Pessoas que repreendem, a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar agora, ou então perceber agora, que gritos, que repreensões, que barulho estão fazendo em volta de você, para que você precise fazer o que aquele homem, o filho de Timeu, fez: gritar ainda mais, e com certeza mais alto ainda. Irmãos, muitas coisas fazem barulho, mas eu quero dizer os barulhos internos dentro de nós. Por exemplo, o desânimo, o cansaço, a decepção, muitas vezes nos silenciam. Mas eu já pedi tantas vezes. Ou então a decepção com expectativas que você tem, com pessoas, e essas pessoas acabam te desanimando, tirando-lhe a força de você deixar bem claro o que você precisa e o que você quer. Eu olhei para a atitude desse homem e fiquei falando, ele gritou, a Bíblia deixa bem claro, ele gritava ainda mais com as mesmas expressões: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou e mandou chamá-lo. É interessante de que a experiência desse cego é uma experiência que para mim ela é normativa quando o Senhor quer se revelar para alguém. Ele chama a nossa atenção, Ele nos chama para termos um momento com Ele e somente com Ele. Jesus manda chamar aquele homem, e a Bíblia então começa, pequenos detalhes que muitas vezes passa, quando você passa por essas duas narrativas sobre esse cego, tanto aqui como em Lucas. Você vai encontrar a mesma narrativa em Lucas 18, você vai encontrar um pouco diferente em Mateus capítulo 20, mas Lucas 18 e Marcos 10, as narrativas são muito iguais. Jesus manda chamar aquele cego, e ele toma uma atitude. Quando ele ouve a voz: ânimo, fique animado, levante-se, porque Ele está te chamando. Ele resolveu te atender. A primeira coisa que aquele cego faz é um despreendimento do único bem que ele tinha, sem nenhuma garantia de que ele poderia ter de novo o bem: a sua capa.
a sua capa, a sua casa, a sua moradia. A Bíblia fala assim, que ele lançou a sua capa para o lado, e de um salto pôs em pé. E talvez, pelo instinto, a Bíblia não diz que alguém o levou lá, mas com certeza criou-se ali uma situação para ele conseguir se dirigir até Jesus. Eu fico perguntando assim, quais capas eu tenho que tirar da minha vida? O que eu preciso deixar sem nenhuma preocupação, algo que não vou precisar mais no mesmo propósito que eu então precisava? Aquilo ali era a casa daquele homem. Mas quando há a expressão capa, eu quero que o Espírito te incomode disso. Quais são as capas que você precisa tirar? Que você precisa deixar de lado, para que você não adie mais. Esse homem aqui, a Bíblia chama a atenção assim, de um salto, ele se pôs em pé, deixando a sua capa do medo. Aquele homem poderia falar, não, eu vou levantar, mas vou com a minha capa, velho, vai que não acontece nada aqui. A capa da tradição religiosa, que muitas vezes a gente não quer deixá-la de maneira nenhuma, porque eu tenho tanta segurança nisso, mas algo está me incomodando lá dentro. Essa capa precisa ser jogada, se assim Deus te ordenar. Se o desafio que tem entre você e Deus for necessário lançar capas, deixe o Espírito deixar bem claro que capas que são. E aí, irmãos, vem a pergunta que muitas vezes já usei até para pensar se aquele cego tivesse tolerância zero, né? Jesus faz uma pergunta para aquele homem: o que você quer que eu faça? Imagine aquele cego com tolerância zero. Pai, mas Jesus está perguntando o que eu quero que eu faça, o que eu quero que ele faça? Não parece óbvio? Não, irmãos, não é tão óbvio assim. Porque o objetivo primário daquele homem eram esmolas. Ele estava ali para resolver o seu problema de sustentabilidade, de estar vivo, de se alimentar, de poder ter esmolas ou dinheiro ou alguma coisa. Então, a prioridade dele, Jesus estava colocando aquele homem: o que você quer mais, além das esmolas, das migalhas? O que você quer mais, além da pena, da dó, da misericórdia, que você é cercado? É impressionante isso. A pergunta de Jesus não parece óbvia? Se o cego tivesse tolerância zero, Senhor, me dá uma cuia nova então, me dá um cão guia. Não, Jesus está sendo um pouco mais profundo ali. Porque aquele homem poderia responder: Senhor, eu quero uma esmola, que eu não precise mais ficar aqui, eu quero ter recursos financeiros para não precisar mais ser um mendigo. Não, ele poderia fazer outros pedidos, mas é interessante, o Espírito Santo de Deus está sempre nos colocando diante desta realidade: o que eu preciso e o que eu preciso querer que a coisa aconteça comigo. Porque tem muitas coisas que eu quero, irmãos, e na avaliação de Deus eu não preciso daquilo. Tem muitas coisas, é com Deus, eu muitas vezes não entendo, quando diante de algumas coisas que peço muito para Deus, mas eu não as tenho, e eu começo a me acomodar à realidade de que eu sei que Deus tem a sua soberania, a sua onipotência, a sua onisciência, que sabe todas as coisas, porque nem tudo que eu quero é o que eu preciso, principalmente quando eu trato de
todas as coisas da minha vida com o meu Senhor. Eu não ajo de maneira sem compartilhar com Deus aquilo que eu entendo que é a minha necessidade. O Senhor mande que eu lance sobre Ele toda a minha ansiedade, toda. Você vai abrir 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, você vai ouvir isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, toda. Eu lanço sobre Ele toda a ansiedade. Mateus 7,7 vai mandar eu pedir, vai mandar eu buscar, vai mandar eu bater, eu faço isso, mas eu sempre fico me lembrando de Jesus no Getsemane. Senhor, seja feita a tua vontade. Então Deus me faz lembrar disso, e para aquele cego então, Jesus pergunta, faz uma pergunta óbvia, e ele então ajunta a necessidade real dele com o querer dele. Ele já tinha demonstrado o que ele queria, com as suas atitudes, quando ele grita mais, e é impressionante como você tem que vencer a máxima dessa palavra, não basta precisar, você tem que querer. Aquele cego precisava enxergar de novo, na avaliação de Deus, e ele demonstrou o quanto queria, quando foi desafiado a ficar quieto, quando chamou Jesus de uma maneira diferente, e depois foi desafiado a ficar quieto, quando sentiu a necessidade de não duvidar de maneira nenhuma, que algo haveria de acontecer com ele, por isso ele não ia perder aquela oportunidade, ele ia aproveitar aquela oportunidade, quando ele lança a sua capa, o seu único bem ali, e de um salto procura estar diante de Jesus. Então ele responde com uma harmonia muito sincronizada aqui, desculpa a redundância, a harmonia só pode ser sincronizada. O que você quer que eu faça? Aí ele diz: mestre, eu quero ver. Que maravilha, irmãos. Ele precisava e ele deu fortes sinais de que ele queria. E aí, é muito bom saber, queridos, como que a Bíblia nos traz relatos de resultado de bênçãos de Deus, e o específico resultado por conta de ter esse cego ser abençoado por Deus, a questão da fé. A Bíblia cuida em trazer para nós Jesus dizendo para ele: vá, e disse, a sua fé o curou. Irmãos, diante do desafio de eu precisar e eu querer, eu preciso usar desse dispositivo dentro de mim, para mostrar exatamente o quanto eu quero aquilo que na minha avaliação eu entendo que eu preciso. Essa fé vai colocar limites na minha insistência, ou vai colocar ânimo na minha insistência. Agora, a Bíblia também relata de fé que não foi do indivíduo, foi de pessoas que o cercavam. Você vai encontrar a passagem quando aqueles homens colocam Jesus, ou melhor, coloca aquele paralítico diante de Jesus, depois de fazer toda aquela, baixar o paralítico pelo telhado. O que é aquilo? E a Bíblia deixa bem claro, olha, e vendo a fé deles. Então você vai ter, diante do Senhor, o seu desafio, para que em alguns casos, está dentro de você, a fé que você precisa, para alcançar o tanto que você quer, porque na avaliação de Deus, é exatamente a sua necessidade. Eu acho maravilhoso demais, que a Bíblia, Jesus faz esse detalhe aqui, ó, vai, porque você demonstrou aqui, com todas as suas atitudes, que você tem fé. Essa é uma fé, que é entre outros tipos de fé que tem em Jesus. Me chama a atenção
Me vem aqui à memória algumas pessoas, indivíduo que ficou enfermo desde a infância e ele tinha fé dentro dele para ser curado. E a fé também para acreditar em um Deus que nem sempre me dá o que eu estou pedindo, mas com certeza me dá o que eu estou precisando. Amém, queridos? Então, olhe bem para isso. Seja desafiado em nome de Jesus a fazer uma pergunta para você: quais são as coisas que você entende que você está precisando? Trate com Deus de uma maneira muito especial entre você e Ele, e deixe bem claro, ouça o que o Senhor vai compartilhar com você sobre como você precisa demonstrar o quanto você, além de precisar, mas é exatamente isso que você quer. O desafio de hoje para a nossa Quinta da Vitória é você ouvir essa frase de efeito: não basta precisar, tem que querer. O desafio de hoje da Quinta da Vitória é você aprender com as atitudes deste homem o que é querer mesmo a bênção. O desafio de hoje é olhar para uma pergunta supostamente óbvia, mas para darmos uma resposta extremamente direta para o Senhor. Eu quero ver, mestre, eu quero ver. O desafio de hoje é descobrir e saber que eu tenho fé dentro de mim, que realiza, entra em harmonia com a vontade de Deus, conforme diz a palavra aqui. Quando Jesus diz assim, vá, a sua fé o curou, é um desafio para você encontrar dentro de si aquilo que Deus já liberou para você, a fé que faz você vencer os desafios da sua vida. Então, queridos, não basta querer, ou melhor, não basta precisar, tem que querer.